A ideia de um G20 participativo, do G20 social, como já foi dito aqui pelo companheiro que representa a prefeitura, só poderia vir de uma pessoa como o presidente Lula. Por que essa metodologia existe no governo do presidente Lula? Porque há uma clara diretriz de controle e participação social, não só para a formulação, mas também para a implementação. E é muito bom quando a gente tem a participação da sociedade na formulação e na implementação, porque as políticas se tornam mais internalizadas e duradouras. E em processos grandiosos como esses, é fundamental que a sociedade civil seja mobilizada no Brasil e no mundo. Então, o presidente Lula optou por esse processo de fazermos os processos de participação da sociedade. Eu elenquei aqui alguns aspectos que eu acho que podem nos ajudar a fazer a síntese do que vocês disseram aqui, com propostas inovadoras e disruptivas para o G20. Por que são inovadoras e disruptivas? Porque os processos que envolvem os governos, que envolvem as representações oficiais, eles seguem um determinado rito. Mas é importante que a gente quebre paradigma e tensione na direção de alcançar novos e melhores resultados. Então, uma das coisas importantes é que a gente esteja alinhado à missão que o Brasil, o presidente Lula, nos colocou. O G20 precisa estar alinhado também com a missão. É a missão de não permitir que ultrapassemos 1,5 de temperatura da Terra. Nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, com eventos extremos no Rio Grande do Sul, que está acontecendo no Pantanal, que está acontecendo na Amazônia, seca demais, chuva demais, e a humanidade pagando um preço muito alto. As 20 economias mais ricas do mundo são detentoras de 80% dos recursos financeiros e 80% das emissões, né, Maria José, querida da Contábil, 80% das emissões de CO2. Se esses países decidirem fazer o dever de casa, eles podem ajudar a enfrentar o problema da mudança do clima, que é a emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, e todos esses países são produtores e consumidores dessas fontes fósseis de energia. Então, se resolverem fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil de forma justa, com certeza a gente estará dando uma grande contribuição. A outra contribuição é no combate à desigualdade, que o presidente Lula inova colocando essa questão no centro do debate. Colocou o clima, a força-tarefa de clima, colocou a força-tarefa de combate à desigualdade, e estamos debatendo temas como os serviços ecossistemas, oceanos e tantas outras propostas que estão sendo debatidas no G20. No caso do combate à desigualdade, 80% dos recursos financeiros. Nós somos 8 bilhões de seres humanos e cerca de 3 mil pessoas têm o equivalente ao orçamento do nosso país, pelo menos umas 14 vezes. Por isso que o nosso ministro Fernando Haddad colocou no G20 a questão de taxação de super ricos. Nada mais adequado. Vocês sabiam que se tirar 2%, companheiros, dos dividendos dos super ricos, que é uma margem aí de 5%, isso daria um fundo de algo em torno de 500 bilhões de dólares. O mundo, para fazer a transição ecológica, está discutindo com os países ricos conseguir 100 bilhões. Com essa proposta, companheiros do G20, a gente conseguiria 200 bilhões para combater a questão do clima e o combate à desigualdade. Uma outra coisa importante que a gente está debatendo aqui é como que a gente vai fazer uma transição justa. Isso não tem como sair do debate das 20 economias mais ricas do mundo,
Porque existem aqueles que emitiram mais historicamente, existem aqueles que ganharam mais transformando natureza em dinheiro, e existem aqueles que emitiram menos e que ainda têm problemas sociais gravíssimos para serem enfrentados. Portanto, é preciso que a transição seja justa. Países ricos vão à frente, países de renda média alta vão em seguida, países de renda baixa e países de renda média baixa têm que ser ajudados. Por isso, é fundamental a taxação de super ricos, é fundamental os 100 bilhões e meios de implementação que venha também do setor privado. O setor privado não pode continuar mais, e tem muita gente que já entendeu isso, fazendo os mesmos investimentos em economia e em atividades de altíssimo potencial de destruir o planeta, a biodiversidade. Uma outra coisa importante é a gente ter propostas, como o presidente Lula está trabalhando, que são disruptivas. Nós ajudamos a conceber no Ministério do Meio Ambiente um mecanismo global para financiamento de floresta protegida, o TFFF. Se a gente conseguir botar de pé até a COP30, nós vamos ter um mecanismo para ajudar os 80 países detentores de floresta tropical, que prestam serviços ecossistêmicos para equilibrar o planeta, como, por exemplo, o equilíbrio dos oceanos, do regime de chuva e tantos outros serviços ecossistêmicos que são prestados pelas florestas, além de ser um lugar da identidade, da existência material, espiritual e simbólica dos povos originários, de populações tradicionais e de povos indígenas. Nós trabalhamos esse instrumento e achamos que vamos ter aí um fundo para financiamento da proteção das florestas em pé. Mas o Brasil está trabalhando também uma série de medidas voltadas para um novo ciclo de prosperidade. Qual é o novo ciclo de prosperidade? Eu vou terminando por aqui, que o Brasil e o mundo precisam. Nós temos uma agenda de adaptação ao problema da mudança climática. Não dá para continuar sem um plano de emergência para os eventos climáticos extremos. Não dá para continuar fazendo apenas a gestão do desastre. É preciso fazer a gestão do risco. No Rio Grande do Sul, 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. 80 milhões de pessoas, 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. E 80 bilhões já estão sendo investidos na ajuda humanitária e em reconstrução. No Pantanal, a mesma coisa. Então é preciso, mais do que adaptar, mais do que mitigar, transformar. E é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. O modelo é insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético, porque a destruição da Amazônia, do Pantanal, é algo que não tem nenhuma estética para que a gente possa apreciar. Então, eu fico muito feliz de verificar que é possível a gente propor, e o Brasil pode liderar pelo exemplo, dizendo que é possível transformar nossas vantagens comparativas não em vantagens competitivas, essa é a linguagem do mercado, mas em vantagens colaborativas. Eles têm dinheiro e têm indústria. Nós temos energia limpa, produzimos hidrogênio verde para transformar nossa matéria-prima e importar energia, gerar emprego, gerar renda e vida digna para a nossa população. O Brasil pode ser um grande exportador de sustentabilidade. Podemos ser, ao mesmo tempo, economicamente prósperos, culturalmente diversos, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Esse é o desafio que nós estamos colocando para o G20. E eu encerro dizendo que liderar pelo exemplo é diminuir pobreza em 50% em um ano, mas também reduzir desmatamento na Amazônia em 50% em 2023, em 45% em 2024. E fazemos isso para todos os biomas. Muito obrigada, parabéns, Márcio, todos vocês que estão mobilizados, porque o presidente Lula pautou e nós vamos ajudar a que o Brasil
Brasil faça a transição para uma economia justa que seja sustentável também do ponto de vista social. Muito obrigada.